Olá, investidor. Meu nome é Wagner Cartano. Começamos mais um programa Radar. Hoje, dia 11 de 1 de 2018, 17 horas e 21 minutos. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente traz aqui a minha visão, impressão, algumas estratégias, sempre com intuito educacional e com uma visão de médio prazo para as operações. Então, assim sendo, trazemos geralmente mercado de criptomoedas, ações, dólar e índice, e também pelo respeito, consideração ao público que aprecia o nosso trabalho, sempre atendemos 5 pedidos que o pessoal deixa na área de comentários do YouTube. Então, se você deseja um estudo, pode deixar ali que a gente coloca na lista e faremos na ordem cronológica. Se gostar, deixa o like, compartilhe o vídeo, pessoal. E tem aula online aqui gratuita, Aprenda a Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. Você consegue acessar aqui pelo YouTube ou pelo nosso site toptraders.com.br. Colocando seu nome e e-mail aqui dentro de alguns dias, se você tiver interesse, a minha equipe começa a enviar o informe cenário. Ok? Começando como de praxe pelas criptomoedas. Vamos aqui colocar o gráfico do Cartesian, aquela comparação que a gente sempre faz. Então, tá o gráfico aqui na tela. Vamos estudar hoje Bitcoin, Ripple e Bitcoin Cash. O Bitcoin 13.937, uma sessão de baixa, né? A gente até comentou que acreditava mais num processo de queda no curto prazo. Vamos ver a cotação ali no Cartesian, 13.996. E aqui 13.937. É uma cotação bem diferente, né? Vamos tentar fazer o mais didaticamente possível, mas ontem estava bem certinho, hoje já está uma cotação mais distante, talvez pelo delay, enfim. Tá até um pouco mais baixo aqui, né, no caso do Bitcoin, provavelmente pelo delay. A grande questão é que no Bitcoin nós temos um triângulo, né? Esse triângulo foi rompido para baixo. Nós temos as máximas e mínimas dos candlesticks predominantemente mais baixas que os pregões anteriores. Temos o Bitcoin abaixo da média de 5 e de 21, e essas médias estão se cruzando de cima para baixo. A de 5 está cruzando a de 21, de cima para baixo. E perceba que isso não acontecia há muito tempo, né? A de 5 estar abaixo de 21, praticamente desde aqui de setembro de 2017, quando o Bitcoin estava na casa de 4 mil dólares. Então há muito tempo que a média verde, que é de 5, não fica abaixo de 21. Está um esboço disso, né? Ela está levemente abaixo, então é uma configuração que favorece a ponta vendedora. Ok? No caso do Ripple, está 2,10 aqui subindo 5,91. Vamos ver como é que está aqui no broadcast. Está 2,10 também, o Ripple está batendo. O Ripple, pessoal, é um movimento técnico, né? Você pega um ativo que subiu de forma substancial no curtíssimo prazo e geralmente ele corrige no mínimo até a média de 21. Corrigiu, 2 vezes respeitou essa média e está fazendo um movimento que eu entendo como sendo um movimento de repique. Mas, teoricamente, é um sinal de queda. Mas eu acho muito difícil tudo, de repente, das criptos, assim, passar por um processo corretivo. Ó, dá uma olhada aqui, ó, NEM, Litecoin, Cardano, Bitcoin Cash, tudo caindo. Só o Ripple subindo é uma possibilidade, mas eu não vejo, assim como um todo, o momento atual um momento de compra. Ok? Isso daí eu comentei algumas vezes já. Eu acho que ainda desce mais e vai gerar melhores oportunidades. No caso do Bitcoin Cash, 2.555 dólares. Pelo menos não para mim. Eu tenho as contas abertas, eu tenho conta aberta aqui lá fora. Para você comprar Ripple, por exemplo, você tem que ter uma conta na Binance ou na Bittrex. Mas eu não acho que é o momento. Por exemplo, o Bitcoin Cash. Eu não penso, por exemplo, em compras antes do Bitcoin Cash tocar a LTA. Eu não sei se vai tocar, né? A gente trabalha muitas vezes com possibilidades, mas se elas vão ser materializadas, é simplesmente impossível de saber. Você trabalha com as probabilidades, mas eu, dentro das minhas intenções,
Deixa eu puxar ele para cá. Eu não tenho interesse, por exemplo, em comprar o Bitcoin Cash, que é uma criptomoeda que eu acho interessante, se ela não tocasse a LTA. Então, eu acho que ela vai tocar? Eu acho que vai, mas se não tocar e subir, boa sorte para quem comprou, seria uma ótima operação, mas até pela queda de hoje dá a impressão que sim, que vai tocar. Certo? Então, as criptos nós abordamos. Vamos falar agora do Ibovespa, depois do Ibovespa Futuro e do BOVA11 do dólar. Pessoal, o Ibovespa, ele fez um movimento, para quem recebe o meu informe cenário diariamente, eu comentei já desde anteontem que o mercado deveria testar a região de 78 mil pontos, talvez um pouquinho acima. O mercado fez isso, ele deixou uma pinça de topo, ele foi até essa região, só que ele respeitou. Era o cenário mais improvável, mas era um cenário plenamente possível, uma vez que a memória é compradora. A tendência primária, secundária e inclusive terciária são de alta, né? Então, o mercado, para ele mudar uma tendência, é difícil, né? Os investidores costumam ser insistentes e, sendo um pouco mais profundo aí no estudo, quem faz de fato essa movimentação com pressão e volume são os robôs, né? No mercado futuro de índice dólar, por exemplo, a participação de robôs chega a 80%, né? A pessoa que opera com algoritmos e tal. Então, na abertura ali, a pessoa física até faz um barulho, mas durante o pregão mesmo são robôs. Então, se o robô identificou que o fluxo é para cima, ele entra comprando, o mercado não vai cair. Aí você fala, professor, legal, mas o que você enxerga a partir de agora? Eu acho que tem duas possibilidades muito claras, pessoal. 3. Se o mercado romper a região de 79.415, eu acho que ele vai disparar? Eu acho que não. Eu acho que ele poderia romper, fazer um rompimento falso e aí sim cair forte. São as hipóteses que eu acho, ok? Então é uma das hipóteses que eu acho aqui. Uma outra é ele chegar perto dessa região, entrar pressão e ele configurar um topo duplo, né? Existem várias possibilidades, são aquelas que eu trabalho. E tem uma outra também, que é do mercado estar repicando para fazer um topo mais baixo que o anterior e fazer um pivô de baixa na perda de 78.163. Então são os 3 cenários que eu trabalho. Agora, tem possibilidade do mercado simplesmente romper a máxima e disparar e escalar? Sempre tem. Ainda mais que a memória compradora, né? Ainda mais que muitas ações, por exemplo, como do setor elétrico, estão muito distantes das suas máximas históricas, né? E outros setores também. Só que tem setor, como siderurgia, por exemplo, que está muito esticado. Os bancos estão no meio do caminho, então é um cenário complexo. Eu trabalho com esses cenários, topo duplo, rompimento falso ou pivô de baixa. Só que cada um tem que saber seu manejo de risco, tem que saber... Eu, por exemplo, trabalho com essa leitura e estou realizando o lucro da minha carteira de forma gradual. Então, eu vendo um ativo num dia, um outro ativo num outro, e assim vou trabalhando. Eu reduzi substancialmente já a carteira. E amanhã pretendo seguir com essa estratégia, ok? Falando um pouco do BOVA11, que tinha dado um sinal mais violento, né, fazendo uma tempestade à vista ou a nuvem negra, que costuma ser um padrão de baixa muito forte. Ontem o que ele fez? Ele praticamente foi no alvo de uma possível correção na região de R$ 74,80, R$ 75, deixou o martelo vermelho e hoje está subindo. Nada impede que ele também faça o mesmo cenário de rompimento falso, topo duplo, ou faça um topo mais baixo que o anterior. Quando eu adiantei esse movimento de queda bastante agudo que nós vimos aqui, o que me fez afirmar categoricamente que nós teríamos uma queda aqui? O rompimento falso do topo anterior, a região de R$ 74, né? Ele rompeu e deixou esse candle, e também o fato do mercado começar a desenhar topos mais baixos que os anteriores. Isso daqui quebrava a sequência de alta. Então, para ter um movimento consistente de queda, teria que haver alguma coisa parecida, né? Inclusive com um pivô de baixa. Ok?
No caso do índice futuro, nós temos alguma coisa bem parecida, né? Nós tivemos uma espécie de pinça de topo também, cujas máximas estão bem próximas, e também um rompimento falso de 79.885. O mercado veio no objetivo da correção, que era 78.540, respeitou, deixou uma pinça de fundo, e agora abre uma dúvida aqui, porque isso daqui é um Marubozu fortíssimo, só que continua longe da média com esse gap aqui aberto, né? Então amanhã, por exemplo, que é inclusive o dia de fechamento da semana, naturalmente por ser sexta, vai ser um pregão muito importante que vai indicar pra gente se isso daqui é um respiro de estresse para o mercado fazer o pivô de baixa e buscar 77.250, ou se o mercado vai testar essa região, podendo deixar um topo duplo, um rompimento falso, ou mesmo romper isso daqui e continuar a escalada. Então nesse momento o mercado já apresenta um grau de dificuldade um pouco maior. Ok? Olhando aqui o intraday do índice, né, para quem tem a imaginação mais fértil, assim, daria para imaginar talvez um ombro, cabeça, ombro aqui. É uma hipótese, mas teria que começar a cair para começar a pensar nisso de fato aqui, aí dar uma olhada no 30 minutos, tentar achar um sinal, mas não deixa de ser uma hipótese. Eu gosto de adiantar isso daí, porque senão depois que o movimento é concretizado, fala, putz, mas agora já foi, né? Então é sempre interessante adiantar para mostrar que a gente estava ciente aí da possibilidade. Pessoal, o dólar, eu não vejo nada claro para fazer. O dólar praticamente desde o dia 3/1, quando virou o ano, ele está de lado, né? Ele tem um esboço aqui do ombro, cabeça, ombro invertido, que eu nem sei se faz mais sentido manter essa possibilidade aqui, né? Eu não vejo nada muito claro no dólar, mas o que a gente pode fazer é trabalhar de forma técnica e marcar um suporte aqui na região de 3.225, né? Eu estou à procura de um sinal assim no dólar, mas no momento eu não vejo nada com muita clareza. O que eu acho é que se a gente tiver um cenário de correção até uns 77 mil pontos, que seria extremamente saudável, muitas oportunidades estarão abertas em ações. Então, conforme eu estou realizando o lucro na minha carteira, é óbvio, eu tenho a expectativa do mercado corrigir para que eu possa talvez recomprar as mesmas ações com desconto ou outras que estão no meu radar que eu acho que são mais promissoras. Então, essa que é a minha visão. E olhando o intraday aqui do dólar, muito pouca coisa, o dólar tá tipo um caminhão descendo ladeira, uma queda bem lenta, assim, e aqui no 30 minutos talvez forme aqui, sei lá, um arame de fundo para fazer um repique até a média no finalzinho do pregão ou amanhã. Ok, então criptomoedas, índice à vista, futuro, dólar e BOVA11, então vamos agora para os pedidos do YouTube e depois a gente faz os ativos fixos. Ok, então vou dar uma olhada aqui na ordem cronológica aqui dos ativos. A primeira ação é Rail 3. É uma ação muito operada pelo mercado. Essa ação, pessoal, sendo bem técnico aqui, ela tem um padrão, apesar de ter saído do limbo aí, subido muito rapidamente, né, valia R$5 no final de 2016, há pouco mais de um ano, ela tem um padrão bem interessante aqui. Esse padrão seria um triângulo. Ele não chega a ser um triângulo simétrico, mas também não é um triângulo ascendente, é uma mistura dos dois. Mas é um padrão de continuidade interessante, com uma LTA bastante grande, e parece formar aqui dentro do triângulo um pivô de alta que poderia alimentar o rompimento do pivô. Então é sim um cenário interessante que vale a pena ficar de olho. Ok? Então, quando você tem uma figura grande e você vê uma figura menor que aponta para a mesma direção, é algo bastante importante dentro da análise gráfica. Ok? Então, é uma configuração que favorece, havendo ou não o cenário de correção, a ponta compradora.
Ok, um outro ativo que o pessoal pediu aqui é Smiles, né? Então, quando o mercado está em alta, assim, o investidor ele vive um dilema que, de acordo com algumas literaturas que eu já tive acesso, às vezes é mais estressante do que o momento que ele está tendo perdas. Porque às vezes o investidor ele pensa assim, eu estou tendo perdas nessa carteira, mas é um dinheiro que de repente nesse momento eu não preciso, é investimento aí para médio prazo, então deixa lá rolar, de repente está entrando um dividendo. Só que quando está caminhando a favor, ele fica naquela ansiedade, de repente de zerar e continuar disparando o rally, ou de não vender e cair e ele devolver tudo, né? Então é um momento que gera bastante estresse. Smiles é aquele velho ativo de guarda, né, que tem uma movimentação lenta, fez um fundo triplo sobre 51,56, que era um topo anterior à inversão de polaridade da análise técnica, e tem uma configuração de um triângulo que pode levar a um movimento de alta. Esse daqui seria o triângulo descendente, né, que apesar do nome favoreceria a ponta compradora. Uma vez rompida essa linha aqui, ele acionaria a compra, e se romper 79,35, além de acionar o triângulo, teríamos um pivô de alta e o rompimento de um ponto importante aqui anterior. Além disso, aqui dá para desenhar também um ombro, cabeça-ombro invertido no ativo. Então ele tem algumas situações aí que favorecem a ponta compradora, seja de imediato ou após um processo corretivo. Então o que o mercado está indicando para nós, pessoal, é o seguinte: faça chuva ou sol, ele vai subir. O que eu quero dizer com isso? Que o mercado pode subir de uma vez, ele pode dar continuidade ao movimento desde já, ou caso exista um movimento de queda, seria uma correção sinônimo de oportunidade. É mais ou menos essa leitura que a gente tem do mercado como um todo. Ok, aí tem aqui MGLU, que o pessoal pediu para fazer o estudo também. A Magazine Luiza, para quem acompanha o nosso trabalho, iniciado ali em meados de setembro, sabe que nós fomos muito felizes no estudo desse papel e de um papel que vai vir a seguir. Nós apontamos aqui nos R$ 85,00 um topo duplo com forte baixa, provavelmente até o suporte na região de 53, ela foi além, inclusive. E aqui, quando esse ponto foi rompido, eu só vou mudar esses pontos aqui, porque eu uso o gráfico ajustado, quando paga dividendo o ponto muda um pouco. Então, aqui seria 52,85. Então, isso foi no Visão Técnica, foi no YouTube, em entrevista, em várias participações. E quando ela fez esse padrão aqui, que é de um arame de fundo, nós falamos aqui que era uma compra claríssima, mais clara do que a água, eu usei esse termo naquele momento. E quando ela rompeu o fundo anterior, reforçou. Ela foi fazendo aqui mastros bandeiras, ó, fez um, fez o segundo, e aparentemente está fazendo o terceiro, ao tocar uma região de resistência bem colada aqui em R$ 80,00, sendo mais específico, 80,30. Ok, eu vou ajustar aqui. Aí você fala, puxa, mas a compra agora é boa? Pessoal, eu gosto de comprar o movimento ou vender o movimento da raiz, mesmo estando sujeito a uma movimentação contrária imediata. Esse gap também era alvo, ele foi fechado, a gente pode até apagar. Agora, comprar agora é interessante se você entender que esse movimento 1, 2 seria repetido aqui pela terceira vez. Eu gosto de comprar aqui embaixo, né? Aqui já está mais esticado, nesse patamar não é um ativo que me interessa, mas, sendo extremamente técnico e imparcial, é uma configuração que favorece a compra. Uma ação que pediram muito também, que é a quarta ação de hoje, é BTOW, que é um par da MGLU, né? Que eu fiz um estudo bastante parecido ali no Infomoney também, apontando aqui a formação de topo, porque houve um engolfo, né? E baseamos a movimentação na LTB, e ao romper essa LTB, a gente apontou ali que, na minha visão, na minha ótica pessoal, era uma compra bastante clara, só que a compra foi nos 17, ela foi nos 21, agora está 19. Aqui em cima não era compra, né? Agora, nesse nível,
começa a ficar interessante porque tem suporte nos 19, só que se ela descer, por exemplo, até 17, ela pode formar isso aqui, ó. Né? Então, caso ela venha nos 17, é um ativo que desperta o meu interesse, porque ela poderia fazer um ombro, cabeça-ombro invertido bastante clássico. Né? Então, muitas vezes vale a pena, você fala, caramba, mas eu vou pegar um movimento da raiz, tá todo mundo falando que é a ponta contrária, que vai subir, só que se você pega da raiz, você trabalha por assimetria. Então, você acaba tendo alguma vantagem sobre aquele que entra depois. Porém, muitos traders gostam de entrar depois porque eles acham que é alguma coisa mais segura. Ok? E aí tem um outro ativo aqui que é MRV, que o pessoal pediu para a gente estudar. MRV3 é a mesma coisa que esse ativo, né? Ele fez um ombro, cabeça-ombro, uma espécie de simetria aqui. Daria até para estender isso aqui para cá, ó. E a compra boa, na minha opinião, já passou faz tempo. Né? Então a compra boa foi aqui nos 12, talvez nos 13. Aí ela fez um pivô de alta, tal. Então aqui ela está atingindo o objetivo. Então na minha visão é o momento de vender e realizar lucro. Ela está subindo hoje, mas ela esboça aqui um possível topo duplo. Então se eu tivesse ação, eu posso afirmar que eu estaria em processo de venda para a realização de lucros. Mas pessoal, deixando bem claro que essa é simplesmente a minha visão. Eu não sou dono da verdade, nem tenho bola de cristal, né? Mas ela mostra aqui que pode formar um topo duplo, cujo eixo estaria em 14,90. E está longe de média, aquela coisa toda. Ok? Aí vamos lá para os ativos fixos, começando hoje por Petro 4. Petro 4, uma alta seguindo o petróleo muito forte no exterior. Deixa eu dar uma olhada aqui se fala alguma coisa do petróleo aqui no broadcast. Fechou em alta de 0,36 na NYMEX, 63 dólares e 80, estava subindo mais até. E deve ter subido mais ou menos isso também na ICE lá em Londres, mas mantém uma tendência altista. E ela simplesmente, ela tinha vindo no 17,18, ela está vindo numa outra região de resistência, que tem aqui o 17,48, mas a gente pode usar o ponto mais recente, que é 17,44 e região. Ela está bem perto desse patamar e a ação, conforme ela vai tendo força, ela vai buscando resistências imediatas, né? Então, ela o fez. Aí um aluno meu falou, professor, eu lembro que você falou na mira do trader ou no radar, que a Petro tinha uma figura simétrica cujo objetivo era 17,44. Será que não é isso que ela está fazendo? Ela vai aqui se aproximar e tal? Eu falei, é verdade, algum tempo atrás eu comentei. Então, por simetria, e é interessante que se você pegar esse gap aqui, pode ser que ele seja um gap de medida, marcando a metade. O mercado subiu, ele marcou a metade, daí você estende isso aqui e vai bem pertinho aqui do objetivo da simetria. Então, é realmente isso que eu tinha comentado, é interessante mesmo essa movimentação. Bastante técnica, inclusive, né? Pessoal, Vale é Vale, né? Ela sinalizou uma tempestade à vista ali, a nuvem negra, caiu um pregão, hoje já está subindo de novo, mesmo com o minério de lado e o cobre em baixa. Então, agora, pode estar subindo para respirar e fazer um pivô de baixa? Pode, porque o volume de hoje está muito baixo. Então é uma compra com poucos participantes. Então tem essa hipótese sim, da Vale estar subindo para perder o fundo nos 42,42 e fazer um pivô talvez rumo aos 40. É sim uma hipótese, ok? E aí vamos para os bancos, né? BBS3, uma movimentação que nós cantamos a bola aqui, modéstia à parte, no 29,50, rompeu o triângulo, tem a CLTA. Hoje, ela está fazendo um movimento interessante que é romper 33,96. Eu vou apagar todos esses pontos aqui em Banco do Brasil, porque teve os dividendos, eu acabei não apagando.
Então, a partir do momento que eu tenho um rompimento de um pivô, eu tenho duas coisas aqui que eu quero comentar. Um rompimento de um pivô é um padrão importante, mas não significa necessariamente que eu vou ter com certeza ali, que a gente nunca tem certeza de nada na renda variável, nem na renda fixa. Vide aquele episódio da JBS, a loucura que virou a renda fixa. Quando eu tenho alguma coisa parecida com isso aqui, eu vou marcar esse ponto, inclusive, né, para ficar bem limpo, 33,96. Eu tenho um pivô sendo rompido, é algo que chama atenção porque é uma figura de alta. Só que eu ensino muito nos meus treinamentos aqueles padrões de rompimento falso. Então pode ser um rompimento que leve o Banco do Brasil a uma movimentação de alta forte, que é a teoria, mas se amanhã perder 33,96, configuraria um rompimento falso do pivô e também um topo duplo. Então é algo que o investidor tem que estar atento para o pregão de amanhã. Ok? E aí vamos ver aqui Bradesco, BBDC4. BBDC4 consolidou uma região de topo aqui, 35,50, 35,60. Hoje está reagindo. Eu continuo acreditando num teste na região de 34 ou até no fechamento do gap. Mesmo que ele rompa essa região, porque poderia talvez ser um rompimento falso, mas assim, se romper e consolidar, pessoal, aí o mercado vai dar um sinal contrário e deve buscar a máxima histórica, mesmo porque o Ibovespa já o fez. Então não seria nada assim absurdo. O Ibovespa já fez, sendo o banco um setor com maior peso, setor financeiro na bolsa. Depois eu vou dar uma olhadinha no IFNC ali. YouTube é a mesma coisa, né? Pode... se romper 45,32, fazer um pivô de alta, mas aí poderia ser um rompimento falso e a formação de um topo duplo também. E eu acho válido dar uma olhada aqui no IFNC, que é o índice financeiro aí do setor financeiro. Você vê que o movimento está bem alinhado, né? Ele está bem na máxima histórica, né? Que o mercado sentiu aqui duas vezes no mês de outubro, aí gerou uma queda muito forte. E ele está com uma configuração parecida, né? Se romper aqui 8,439,60 faz um pivô, mas com a hipótese também de formar um topo duplo ou até um pivô de baixa na perda de 8,259,27. Ok, pessoal, hoje o mercado deve fechar perto da máxima, a memória está ali realmente na compra e aí amanhã veremos o que acontece. Para receber o informe cenário, nome e e-mail no site da Top Traders, botão inscreva-se. E aqui no YouTube, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe. Se tiver algum ativo que você queira que a gente estude, deixa na área de comentários que entra na ordem cronológica e assim será feito. Meu forte abraço, muito obrigado, excelentes negócios a todos, pessoal. Seguimos juntos. Valeu!